dando vida aos mortos. Você não tem noção de que eu fiquei, foi 3 semanas, né? Eu fiquei essas 3 semanas perguntando ao Senhor o que Ele queria que eu trouxesse nesse lugar. E nesse meio termo, falei, Jesus, eu vou dar só um testemunho. Hoje o Senhor Jesus foi e me deu a palavra. Eu trouxe até o caderno, porque eu escrevi rápido aquilo que o Senhor Jesus me deu, que eu estava trabalhando. Falei, vou botar no caderno, se for de Deus, seja a vontade dele. Mas eu tinha falado com o pastor Felipe, a gente se encontrou no dia do almoço, lá na igreja da minha mãe. E aí eu falei para ele, pastor, desde quando eu fui convidada, eu estou nesse mistério aí desse tema. E a gente, desde quando a gente aceita o Senhor Jesus e começa a interceder por alguém, a gente já está no tema e nem sabia, né? Porque quando a gente vai falar a palavra de Deus para alguém, e aquela pessoa precisa do Senhor, a gente está saqueando o inferno para tirar dessa alma, essa vida desse lugar. E aí, constante, eu estou vivendo isso na minha casa, no meu ministério, né, na minha porta, que sempre aparece alguém. E aí eu escrevi algo, eu falei, eu vou ser obrigada a escrever algo sobre esse tema. E aí, dia 7 de setembro, foi o dia que eu estava aqui, eu escrevi assim, igreja, depois eu vou dizer o tema, a palavra que Deus me deu, mas eu preciso falar sobre isso. Dia 7 de setembro eu fui na igreja do pastor Felipe agradecer as bênçãos que recebi. Então vocês entendem que eu vim aqui, agradeci pela porta aberta, né, que aqui foi, a gente recebeu uma chave do Senhor Jesus para essa porta aberta para o meu esposo. E saí de lá com 2 quentes e 2 fervendo, foi assim que eu escrevi. Até mesmo falando com Deus, que não sou desobediente, mas que falou muito comigo. Se você lembrar, no final o pastor Felipe falou pra gente, seja obediente, né? Aí eu falei, Senhor, mas eu sou obediente, faz o que Deus mandou. Eu falei, Jesus, eu estou fazendo, mas eu estou fazendo do meu jeito. E é um conflito eterno aqui em mim. Mas algumas coisas temos que deixar Deus agir, ainda que arde no nosso coração, mesmo que ainda não seja a nossa vontade. Muitas das vezes nós queremos a nossa vontade, e muitas das vezes a nossa vontade não é a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Mas muitas das vezes a gente não acha que é boa, perfeita e agradável. A gente só fala porque lemos, porque muitas das vezes está fora daquilo que nós queremos. Mas o nosso Senhor Jesus diz que é para a gente confiar naquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. Porque a gente vê, nossa visão é ilimitada, a gente vê só até ali. Ele vê além daquilo que a gente podemos imaginar. Então por isso que Ele diz na palavra dEle para mim e para você, que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Eu não sei o que você está pedindo ao Senhor que ainda não chegou e você está querendo. O Senhor Jesus falou, espera, porque minha vontade é boa, perfeita e agradável. E no momento certo e oportuno vai chegar sobre a tua vida. E aí eu falei, Senhor, tá bom. E para ajudar ainda depois de tomar uns tapas, ainda fui convidada a ministrar. E hoje estou eu aqui nessa campanha forte. O Senhor e os seus feitos, como diz a diaconisa, uma diaconisa que é intercessora junto conosco, a diaconisa Daniela. Ela diz que o nosso Senhor Jesus, ele tem um senso de humor incrível. E desde quando ela falou isso para mim, eu falo, cada coisa que acontece comigo, eu olho para o céu e falo, Senhor, o Senhor tem um senso de humor, que às vezes eu não entendo o que o Senhor quer comigo. E aí eu fui falando, Senhor, tá bom, eu vou entender o que o Senhor quer, uma hora eu vou entrar na tua vontade. Mas aí o Senhor Jesus vai falando para mim, vai, não temas. E assim fui para casa, pensando no tema da campanha, e assim fomos passando os dias. Mas sei que sempre que sou convidada a mencionar a palavra, eu
vivo um pouco sobre essa palavra. E Jesus ali foi ministrando no meu coração e passou. Numa bela madrugada, igreja. Eu louvo ao Senhor Jesus que a minha filha está aqui e não vai me deixar mentir. E eu estou no santuário do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é aquele que quiser, ele fulmina. Numa bela madrugada, eu vim aqui numa quarta. Numa quinta para a sexta, 2 horas da manhã, nós estávamos já dormindo, lindos e bonitos. O inimigo resolveu me tentar dentro da minha casa, através do meu filho. A criatura estava linda de dormindo. 2 horas da manhã, não sei porquê, por causa, ele resolveu ir para a rua. E ali eu comecei a questionar, eu comecei a reclamar, a falar com ele e perguntar se estava dormindo, por que você acordou, o que você vai fazer na rua. E aí a minha filha acordada, porque a minha neta é uma benção, ela não dorme cedo, e quando dorme, acorda para dormir de madrugada mais ainda, e a gente ali sem entender. E eu comecei a questionar, comecei a ter aquela voz de choro, e a minha filha olhando para mim, e em um certo ponto eu achei que eu consegui fazer ele não sair, mas não adiantou, ele bateu a porta e saiu. E ali eu fiquei questionando com o Senhor Jesus, comecei a falar com Deus, a confrontar com Deus, e falando para o Senhor, Senhor, meu filho estava dormindo, uma hora dessa, ele levantar, ir para a rua, o que está acontecendo? Mas logo me veio a campanha. E ali eu comecei a me revoltar, primeiro eu comecei a falar, mas em bem pouco tempo, o Espírito Santo ele veio sobre mim e começou a ministrar no meu coração. E aí eu lembrei do que minha filha tinha falado. Irmão, eu não sei porquê, Deus me deu uma palavra, mas Ele mandou eu falar sobre isso, praticamente um testemunho. E aí minha filha já tinha falado para mim, e nessa quarta, o pastor, ele tinha falado aqui, ele começou a orar, dizendo que o Espírito Santo, os anjos, que ele estava começando a orar para que os anjos, se vocês lembrarem, na nossa casa, repreender todo mal, todo espírito maligno, e começou a orar. Quando eu cheguei em casa, minha filha comentou comigo, mãe, eu não sei porquê, mas toda vez, vira e mexe, eu vejo um vulto aqui. Eu vejo um na porta da cozinha e um na porta da sala. Eu falei, está repreendido em nome de Jesus. Lá na igreja o pastor orou, então foi a minha casa, está repreendida, que não tem poder para ficar. E aí ela falou, mãe, o que fica aqui na porta da sala, ele fica de chapéu, não é isso que você falou? Ele é todo marrom e fica baixado. E o da porta da sala, ele é com a capa. Disposta. Falei, entendi o negócio, Jesus. Foi esse cão que pegou meu filho para levar para a rua. Mas ele está repreendido em nome de Jesus. Ele foi, Jesus, mas o Senhor sabe todas as coisas. E comecei a falar com Deus, comecei a repreender. No mesmo momento eu levantei, fui para o banheiro tomar banho. E aí você sabe, né? Mulher quando fica meio nervosa e com Deus, então você começa a querer saquear o inferno. Começa, se você puder, você sai na rua querer buscar onde ele está. E eu comecei a falar com o Senhor Jesus. Eu falei, Jesus, eu não aceito. Eu repreendo esse vulto, irmãos. Na mesma hora, o Senhor Jesus começou a bradar no meu coração e me dar algo para fazer em casa, que foi uma coisa extraordinária para a minha vida. E aí eu comecei a perguntar ao Senhor Jesus, e eu comecei a repreender, comecei a falar com Deus que eu não aceito. Mas o interessante é que eu comecei a repreender, e a minha filha falou, mãe, mas não acabou não. Dentro do meu quarto, no berço da minha filha, eu vejo um anjo, eu vejo algo branco. Eu falei, o anjo, ele ainda não nos deixou. O Espírito Santo, o capeta, ele pode ir até andando, mas nos principais lugares, o Senhor está dizendo que ele está nos guardando. Aí eu falei, eu entendo que o anjo está ali.
para o Senhor, Senhor, o que eu faço? Eu preciso fazer alguma coisa. Senhor Jesus, eu não posso permitir que dentro da minha casa, onde eu consagrei a minha casa ao Senhor, aonde eu falo que minha casa é um pedaço do céu, Satanás entrar e fazer bagunça na minha casa. Falei, Jesus, eu não aceito o que eu faço? E aí eu comecei a orar ao Senhor Jesus, e o Senhor começou a ministrar no meu coração para que eu viesse fazer algo dentro da minha casa. E aí ele me deu Josué 14. Josué 14 é onde Josué eles manda cercar a cidade para que as muralhas caiam no chão. E aí eu falei, Senhor, mas o que eu vou fazer? E eu aprendi sobre atos proféticos. E eu falei assim, eu aprendi ato profético, Josué 14, é onde rodeia. Eu falei, Senhor, não é possível que o Senhor está mandando eu fazer esse ato profético. Falei, Jesus, ele falou, faça algo diferente que você nunca fez. Irmãos, eu comecei a fazer esse ato profético, gente, parece que é maluca. Eu comecei todo dia, de madrugada, pegar a minha Bíblia, estava assim, tempos chuvosos, 7 dias. Peguei a minha Bíblia, minha filha está aqui de prova, que ela ficava assim para mim, não entendendo nada, mas eu estava ali. Peguei a Bíblia e ele falou assim, é para fazer ato profético, né? É rodear. Rodeia 6, no 7º você rodeia 7 vezes. Então, se você for olhar, é o 14. Fui eu. Peguei minha Bíblia de madrugada. Tinha dia que estava chovendo na igreja. Tinha dia que estava frio. Tinha dia que era meia-noite. Tinha dia que era 3 horas. Mas o Espírito Santo, ele não deixava eu passar nenhum dia. Ele me acordava. Era 3, era 4, mas era todo dia de madrugada. Tinha um dia que a minha mãe estava lá e ela falou, estava escutando barulho. Eu falei, nada não. Mas era eu rodeando. Eles chegavam de madrugada na rua, eu escutava ele e falei, Jesus, eu estou indo. E aí ele fala assim, é em silêncio. Porque se você ler, você vê que ele rodeou em silêncio. E aí fui eu, em silêncio. Só que aí o mistério do Senhor Jesus comigo no Salmo 91 é muito lindo. E aí ele fala assim, rodeia e vai lendo o Salmo 91. Irmão, eu rodeei por 6 dias. No 7º dia, eu rodeei 7 vezes. Como nós somos incrédulos e queremos sempre então sempre quero pedir ao Senhor Jesus um sinal. Eu sempre peço a Ele um sinal. Para saber se é dele ou eu só estou ficando maluca. Irmãos, pela glória do Senhor Jesus, eu fiz. Quando chegou no 7º dia, eu rodeei 7 vezes. Li o Salmo lá em casa, 91, por esse tempo todinho. O tempo estava nublado. No final ele fala o quê? Que é para você dar o grito. Eu que nem uma louca de madrugada, eu grito. Satanás dá grito, Satanás dá tiro à vontade, Satanás faz um monte de bagunça pela madrugada. Por que eu não posso gritar para o meu Senhor? Dei meu grito de guerra. Depois eu fui e falei, Senhor, se o Senhor é comigo mesmo, me dá um sinal. As nuvens estão aí. Se é o Senhor, quando eu acabar de rodear, eu quero ver o céu limpo, cheio de estrela. Irmão, a incrédula aqui, ela olhou, não tinha uma nuvem acima da minha casa. Aí a incrédula aqui, Senhor, se é o Senhor, volta de nuvem. Irmão, voltou, ficou tudo nublado. Eu falei, Jesus, o Senhor é lindo e maravilhoso. Se o Senhor fez isso, o que o Senhor não está fazendo na vida do meu filho? Muitos não entendem o que Ele está fazendo. Mas eu entendo o que o Senhor faz, porque quando a gente lê e entende quem é Ele, a palavra dEle, aqui eu recebi tudo. Às vezes a gente vem para o mundo e achando que está todo mundo calminho. Jesus está trabalhando de uma tal
que você não entende. Essa missionária, ela veio aqui, ela falou cada coisa que se você entender, você vai levar para a tua casa, vai colocar como disciplina e nada vai impedir o que Deus tem sobre a tua vida. Entenda o que a base do Espírito Santo manda você fazer. Entenda, se o Espírito Santo mandou você cavar, cava. Se o Espírito Santo mandou você rodear, rodeia. Se o Espírito Santo mandou você colocar na mão, coloca. Mas não desista da promessa do Senhor sobre a tua vida. Não desista daquilo que o Senhor Jesus tem para ti. Porque quando nós simplesmente confiamos e obedecemos, aí eu falei, Senhor, eu estou indo para aquele lugar, não tenho o que falar. Mas o Senhor tem, porque eu entendo em Jeremias que o Senhor manda abrir a boca. Então, eis-me aqui, envia-me a mim aquilo que o Senhor tem para falar. E eu não sei o porquê o Senhor Jesus mandou falar primeiro esse testemunho. Isso tudo que eu passei por causa de uma campanha. Porque eu fui convidada a estar aqui. Saquear o inferno não é fácil. Dar vida aos mortos não é fácil. Mas o Senhor Jesus diz na palavra dele que você faria obras maiores que ele. Você entende o que é isso? Fazer obra maior do que ele. Quem somos nós para fazer obra maior do que ele? Mas eu entendo que é estender a obra dele. É continuar fazendo a obra dele. Não é ser maior do que ele. É ser imagem e semelhança deles e estender a obra dele nessa terra. Isso é fazer maior do que ele. É estender, porque ele deixou o Espírito Santo para poder pousar em nós, para que nós viemos pregar as boas novas. Para fazer a vontade dele. E saquear o inferno, igreja, não é você sozinho. É saber que você tem um Deus que te leva aonde você não pode. Ao que você olha e que você não pode fazer. Saquear o inferno não é você achar que você vai com as suas vontades. É você saber, Senhor, eu tenho medo. Senhor Jesus, eu não sou capaz. Mas com o teu Espírito que vive em mim, eu sou capaz no teu nome. Dar vida aos mortos não é você. É o Espírito Santo que paira sobre a tua vida. É quando você convida o Espírito Santo, trabalha nessa vida, manifesta a tua graça. Você vai lá, como homens e mulheres de Deus, profetiza, ora, clama, e o Espírito Santo ele vai lá e dá vida àqueles mortos. Você vai e o Espírito Santo dá vida. Você é um canal, mas é o Espírito Santo que levanta. É o Espírito Santo que transforma. É o Espírito Santo que trata aquilo que você não pode. E eu estava falando, Senhor Jesus, o que eu vou falar sobre saquear o inferno e dar vida aos mortos? E aí o pastor estava aqui falando sobre o que o Espírito Santo está falando comigo no trabalho. Às vezes é só saúde. Às vezes é no seu filho. Às vezes é no seu trabalho. Às vezes é no seu negócio. Às vezes é em alguma coisa que você não pode resolver. Como eu saqueio? Orando, jejuando, buscando, transformando. Saqueando não é você ir lá lutar e pegar e trazer. É você colocar o seu joelho no chão e começar a clamar ao Senhor Jesus. Tem saquear melhor do que esse? Você nem precisa ir. Você coloca o seu joelho no chão, você entra no teu quarto, você chora e começa a lutar, começa a clamar, começa a chamar ao teu Deus. E aí ele vem com o Espírito dele e ele dá vida àquilo que você precisa. Quantas vezes ele deu vida àquilo que você precisou? Quantas vezes ele trouxe aquilo que você precisou? Isso é vida aos mortos. Quantas vezes você saqueou o inferno com o seu joelho naquilo que você não podia e o Espírito Santo ele entrou com providência? E aí o Senhor Jesus ele me deu 2 Crônica 20, que eu vou ler, para não tomar muito tempo.
seus inimigos. E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos moabitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Azazon Tamar, e em Zedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. E apregoou, jejuou em toda a Judéia. E Judá se juntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos o reino do gentio, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo de Israel, e não a deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitarão nela e edificarão nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e claramente a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, pelos quais não permitisse que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas dele se desviaram e não destruíram. E eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos. Porém os nossos olhos estão postos em ti. E todos os Judá estavam em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaazil, filho de Zacarias, filho de Benaís, filho de Ezeia, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: dai ouvido toda Judá e vós, moradores de Jerusalém, tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa dessas grandes multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobe pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não terás que pelejar. Parai, estais em pé,
veja a salvação do Senhor para o convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temas, nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e toda a Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante ao Senhor, adorando ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como que Josafá conseguiu a vitória? Orando, jejuando, buscando e acreditando. E a palavra do Senhor ele vai dizer que ele teve medo. Ele teve medo. Se você tiver medo, não liga, mas tenha medo com o Senhor Jesus. Porque quando nós temos medo com o Senhor, nós temos confiança naquele que pode todas as coisas. Muitas das vezes nós não temos medo e queremos fazer as coisas com as nossas próprias mãos. E dá tudo errado. Mas quando nós estamos com medo e entregamos na mão do Senhor Jesus e confiando nele, ele entra com providência e faz milagre que até a gente não acredita. Muitas das vezes nós esquecemos de quem é o nosso Deus. Muitas das vezes nós esquecemos o poder do que nosso Deus tem. Muitas das vezes nós estamos em alguma circunstância que nós olhamos e achamos que Deus não está naquilo. O Senhor Jesus só fala assim, espera um pouquinho. Às vezes o Senhor Jesus faz a gente esperar para ver qual é a nossa confiança e fidelidade com Ele. Como está você com a sua fidelidade com o Senhor Jesus? Quando você está numa adversidade. Qual a sua fidelidade quando você está numa adversidade com o Senhor Jesus? Às vezes o Senhor Jesus ele permite que a gente está em alguma situação e a gente acha que Ele não está conosco. Ele só fica assim, eu vou esperar para ver qual a fidelidade dele comigo. Como que Ele está? Qual é a sintonia? O que Ele vai buscar? E às vezes a gente buscar o Senhor Jesus em oração, como Josafá fez, a gente vai buscar um amigo, a gente vai buscar qualquer outra coisa. Igual foi falado aqui, a gente vai ver uma televisão, a gente vai ver qualquer outra coisa. E aí o Senhor Jesus fala, como que eu te dou se você não tem nem a fidelidade, nem crê? Você nem crê. E Josafá, ele simplesmente, ele confiou tanto que mesmo com medo, ele falou, eu tenho medo. Mas o Deus que eu sirvo, Ele vai trabalhar. E ele começou a orar ao Senhor Jesus e ele juntou as pessoas. E ele, como que ele saqueou o inferno? O que podemos aprender com isso? O que podemos aprender com essa palavra? É necessário temer diante da adversidade, porém confiar somente em Deus e não nas nossas forças. É quando passamos por adversidade e conseguimos ver que não somos tão capazes assim. Sozinho nós não somos capazes. Sozinho, Josafá viu que ele não ganharia. Ele não ia conseguir saquear. Ele não ia conseguir vencer. Mas ao mesmo tempo ele começou a dizer, Josafá, diante da adversidade, ele buscou o Senhor. Ele clamou ao Senhor. Ele chamou o Senhor para a batalha. Será que nessa campanha que você entrou, saqueando o inferno, você convidou o Senhor Jesus para estar nesse negócio? Para entrar nessa peleja? Josafá que estava falando que a peleja não é sua. A peleja é do Senhor. O Senhor está falando que não é mais sua. Quem vai pelejar sou eu. Quando Josafá começou a clamar o Senhor, a jejuar e chamar a congregação, o Senhor falou assim, aquieta aí que agora quem vai nesse negócio sou eu. Aquieta aí que quem vai saquear aquele negócio sou eu. Quem vai trazer a vitória sou eu. Quem vai endireitar sou eu. Quem vai transformar sou eu. Só faz o que é de direito seu. Mas às vezes a gente quer colocar nossos pés aonde não é para colocar.
simplesmente confia. Confia porque você verá a glória do Senhor Jesus. O que foi o segredo? Qual foi o segredo para Josafá conseguir a vitória? Vamos trazer para a nossa campanha. Qual é o segredo para eu e você saquear o inferno? Nos tirar da depressão, nos tirar da tristeza, nos tirar do afoito, nos tirar da peleja, nos tirar do fardo leve. Fardo leve você sabe que é só entregar. Mas às vezes você, em vez de entregar ao Senhor, você continua com o fardo pesado e ainda colocando mais fardo pesado. E o Senhor Jesus olha para você e fala: para que carregar esse fardo pesado? Já não te falei, me dá, que eu te dou um. Interessante que a palavra do Senhor Jesus, ele vai dizer que ele te dá um fardo leve. Então ele quer dizer para a gente que a gente nunca vai deixar de ter fardo. Você não aprendeu, não? Acabou. Você nunca vai deixar de ter fardo. Ainda que seja leve, é fardo. Então entenda, o fardo pesado não é seu, mas o leve é, tá bom? O segredo, clamar ao Senhor. Irmãos, quando nos sobrevêm lutas e provações, nós não devemos desanimar, reclamar, entristecer ou se afastar da casa de Deus. Pelo contrário, quando vier dificuldade da vida, temos que cantar, louvar, adorar, buscar, jejuar. Porque quando a gente está mais triste, eu acho que é a hora que a gente dá mais valor ao Deus que servimos. Porque é a hora que a gente busca mais, é a hora que a essência fica melhor, é a hora que a gente começa a tocar o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus diz, a palavra do Senhor Jesus diz que as lágrimas é com o coração. É porque vem de dentro. Às vezes o que a gente fala, só fala. Mas a lágrima não, ela vem de dentro, é daquilo que machuca, é daquilo que sofre. E aí a palavra de Deus diz que é a melhor. Sobe como um cheiro suave. Ela não cai ao chão. Ela sobe. Então muitas das vezes eu falo: Senhor, tem hora que eu prefiro chorar. Eu prefiro entregar a minha oração chorando. Porque é a hora que agrada ao Senhor. É a hora que é a minha sinceridade. E aí o Josafá, ele conseguiu, em todas essas meios, a tribulação e dificuldade, ele se alegrou ao Senhor. Ele buscou ao Senhor. Ele cantou ao Senhor. Ele clamou ao Senhor. Ele buscou a Deus. Ele jejuou ao Senhor. E aí, ao caminho de vir para cá, eu escutei que os crentes de hoje estão muito o quê? Muito o quê, Maria? Muito light. Porque no tempo dela, ela ia 7 horas da manhã para a igreja. E só chegava em casa às 5 horas da tarde. Era consagração. E as missionárias, moças lá, as mulheres de oração, não davam mole, não. E hoje é tudo muito light. É pouco povo que a gente encontra que quer compromisso com o Senhor. É pouco povo que clama como Josafá. Ele teve muitos erros nas gestações dele, do reino. Mas quando ele começou a clamar, um que eu gosto muito na Bíblia, foi o que o irmão deixou aqui, Davi. Gente, quer aprender a ter essência? Vai para Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Mas o povo só fala do pecado dele. Só fala do erro dele. Mas o pecado dele nos demonstra a sensibilidade que ele tem com Jesus. Aí o Senhor Jesus fala: pecou? Não se afasta não. Vem para aqui. Errou? Não vai embora não. Vem para aqui. Aqui é o hospital. Aqui é o tratamento. É nisso que Davi mostra. Quando ele pecou, quando ele errou, ele entrou dentro do quarto dele, tirou a roupa celestial
Pegar, não, se lançar aos pés do Senhor. Ser transformado. Ser habitado o Espírito Santo dentro de nós. O segredo da vitória na nossa luta não está em nós. Está em Deus. O segredo da luta que tu está passando não está em você. Está em Deus. A vitória que você precisa está em Deus. A necessidade que você precisa está em Deus. Então confia nele. Mais ele fará sobre a sua vida. Mais ele será contigo. Como Josafá venceu o inimigo? Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. E pregou um jejum. O temor é o princípio da sabedoria. Quando a gente teme e corre para os braços do Senhor, a gente são muito mais sábio. Temer com Jesus é sabedoria. Temer sem Jesus é tolice. Temer com Jesus, a gente sabe que vai ter vitória. Porque a gente vai buscar, vai clamar e Deus vai responder. Agora, temer sem Jesus, você pode gritar, pode lutar, pode bater, pode sair na mão. Nada vai acontecer. Você somente vai ter que se prostrar ao Senhor e pedir perdão. Então, o mais fácil, te joga diante ao teu Pai. Seja como uma criança, que nem ele fala. Eu acho lindo quando a palavra de Deus diz para que nós devemos ser como uma criança inocente, que mesmo que quando machucam a gente se joga a ele, chora, ele dá um carinho na gente e a gente vai embora, sem nada, sem tristeza, limpo, transformado. É para isso que o Senhor Jesus nos chama, para ser transformado e ser transformador. E para ele pregou, porque nos leva a tomar decisões acertadas. Quando nós temos medos, o temor nos leva a princípio da sabedoria, porque nos leva a decisões certas. Quando nós estamos com Deus, com medo, Ele nos dá decisões certas. Quando você ora ao Senhor, é a decisão mais certa que você tem. É a sabedoria mais única que você tem em Cristo. Josafá fez uma oração pública de pé. Em frente da congregação. No templo ele não tem obsessão e expressa a sua fé diante das pessoas. Quando e como você está mostrando a sua fé de frente às pessoas? Como que as pessoas estão vendo você em Cristo? Como as pessoas estão vendo a tua fé? Está vendo você tudo desmoronando e você falando, Deus é comigo? Ou você está murmurando em frente àqueles que estão falando, cadê o Deus dela? Cadê o Deus dele? Qual é a posição que você está tendo de fé diante do seu inimigo? É murmurando? Você não vai conseguir saquear algo. Você não vai conseguir fazer nada desse jeito. Mas é clamando ao Senhor, eu tenho um Deus que vai entrar com providência. É com autoridade naquele que você serve. Então, como vencer? Temendo, buscando, orando, diante de quem quer que for. Porque Ele está colocando sua fé em ação. Independente de onde você estiver, tenha a essência de Cristo. Mostre a sua fé. Como foi a oração de Josafá? A oração que eu vou ler para mim e para você é as nossas orações de hoje. Em nome de Jesus, eu te declaro que será o ano de grandes vitórias e conquistas sobrenaturais em minha vida. Vou vencer todos os medos e inseguranças. Não permitirei
que o inimigo me assombre com mais notícias. Toda a união do inferno contra a minha vida e contra a minha família cai por terra em nome de Jesus. Quando Josafá teve medo, crente, na hora da adversidade, ele preferiu consultar Deus. Você está consultando? Se você está consultando, você está tendo o princípio da sabedoria. Agora, se tu está murmurando, está ficando de qualquer jeito que não seja o que Cristo mandou, você está simplesmente como tolo. Mas o Senhor Jesus diz: eu sou contigo. Eu te sustento. Eu trabalho sobre a tua vida. Eu sou simplesmente aquilo que você precisa nessa terra. Eu sou simplesmente aquilo que você, nessa dificuldade, Ele trabalha na sua vida. Eu peço que você se coloque de pé em nome de Jesus.